Paulina aceita a amizade de Osvaldo, que promete voltar para vê-la. Ela se despede com um aperto de mãos, diz que ele pode vir quando quiser e vai embora, deixando Osvaldo em prantos. Carlos Daniel revela a Rodrigo e Patrícia que Paola ameaçou enviar uma carta confessando ser a mãe deles e que ele trouxe a usurpadora para ocupar o lugar dela, acrescentando que Paola é capaz de qualquer coisa. Rodrigo afirma que ele não pode permitir que Paola prejudique seus filhos e Carlos Daniel jura que para protegê-los seria capaz até de matá-la. Rodrigo aconselha o irmão a afastar esses pensamentos e acredita que em breve todo esse tormento chegará ao fim. Patrícia comenta que Paulina estará livre, mas ninguém sabe qual será sua decisão. Carlos Daniel não tem dúvidas de que ela vai se afastar dele para se sacrificar pela irmã maldita. Rodrigo recomenda que ele respeite a escolha de Paulina. Carlos Daniel concorda, mas lamenta por Carlinhos, esperando que Paulina pense um pouco nele, já que o menino a ama como uma verdadeira mãe. Patrícia pergunta que tipo de proteção Paulina pode oferecer a Carlinhos. Carlos Daniel explica que o filho a espera de braços abertos como uma mãe querida e para o seu bem-estar emocional torce para que ela o compreenda. Mais tarde, na fábrica, Rodrigo informa Carlos Daniel e Verônica que Stephanie ligou avisando que retornará à empresa ainda hoje. Carlos Daniel não se opõe desde que ninguém os obrigue a aceitar o Willy. Rodrigo acredita que ela não fará isso, pois tem demonstrado outra atitude, o que está deixando o marido indignado. Carlos Daniel sugere que deixem Stephanie tomar essa decisão e comenta que as primeiras experiências foram bastante proveitosas. Verônica acredita que Paulina retornará à fábrica assim que estiver em liberdade e Rodrigo garante que ela será bem recebida. Carlos Daniel destaca que agora a Paulina é quem responde pelo empréstimo e Rodrigo reconhece que poderão pagá-la se as coisas continuarem progredindo, admitindo que tudo isso só foi possível graças à iniciativa dela. Carlos Daniel afirma que não há motivos para temê-la e Verônica acrescenta que Paulina é essencial para todos. Apesar disso, ele confessa que ainda não sabe se Paulina permanecerá na capital, mas teme que ela se entregue completamente à irmã perversa. Na mansão, todos demonstram confiança de que Paulina será libertada hoje e Carlinhos pergunta se irão recebê-la na porta do presídio. Piedade responde que precisam aguardar o que Carlos Daniel decidir. Carlinhos diz que quer encher a casa de flores para recebê-la e Piedade pede que Adelina entre em contato com a floricultura. Ele também deseja preparar um buquê para entregar pessoalmente à mãe. Quando Carlos Daniel chega, Piedade pisca com um olhar cúmplice e pergunta o que farão quando Paola for solta. Carlinhos conta ao pai que estão preparando a casa com flores e que levará um buquê para a mãe, além de sugerir que Pedro deve deixar o carro impecável para buscá-la. Carlos Daniel relembra ao filho que já havia mencionado a possibilidade de a mãe não voltar para casa. O menino suspeita que o pai ainda esteja brigado com ela. Carlos Daniel nega e nesse momento Adelina avisa que as flores já foram encomendadas. Carlinhos insiste em saber por que a mãe não ficará com eles após sair da prisão e o pai o orienta a perguntar diretamente a ela. Piedade explica ao neto que irão buscá-la na saída da prisão e que a acompanharão, não importa para onde vá. O menino continua querendo saber o destino da mãe, mas Piedade diz que também não sabe. Em seguida, Adelina o leva para tomar banho e se arrumar. Célia e Filó estão tensas por precisarem depor no julgamento de Paulina, embora não tenham consciência de que só revelarão os fatos. Filó comenta que o advogado não permitiu que ela visitasse Paulina e logo em seguida as duas saem a caminho do tribunal. Carlos Daniel diz a Piedade que Paulina não voltará e que será necessário contar a verdade a Carlinhos. Piedade teme que o menino não aceite bem a notícia, já que é muito sensível e profundamente apegado a Paulina. Carlos Daniel reconhece que será um grande baque para o garoto, mas Piedade sugere que ele poderia ir morar com Paulina. Carlos Daniel não concorda em se afastar do filho, mas Piedade ressalta que Paulina tem uma influência muito positiva sobre o menino. Mesmo assim, Carlos Daniel afirma que seus filhos devem ficar com ele e garante que faria qualquer sacrifício por eles. Ele questiona a avó se ela realmente deseja que Carlinhos vá embora e Piedade responde que aceita qualquer coisa desde que seja pelo bem-estar do bisneto. Apesar disso, Carlos Daniel discorda e decide se preparar para o julgamento. Ele pede a Adelina que peça a Lalinha para levar um café até seu quarto, mas Adelina se oferece para fazer isso pessoalmente. Logo depois, Adelina atende a uma ligação de Paola que quer falar com o marido, mas ela mente dizendo que Carlos Daniel não está. Paola então pergunta se vovó Piedade está em casa e Adelina confirma, indo avisá-la sobre a ligação. Piedade pede que Adelina diga a Paola para aguardar, pois está terminando de rezar o terço.
Enquanto isso, Paulina comenta com Tamara que pretende passar na clínica para ver a irmã antes do julgamento. Tamara diz que Paola está fazendo acusações contra ela e comenta que leu no jornal que o julgamento será longo, já que há muitas testemunhas envolvidas. Paulina acredita que o processo não será concluído no mesmo dia e Tamara confessa que fica feliz com isso, pois assim poderão ficar mais tempo com ela. Emiliana chega para buscar Paulina, as duas se despedem com um abraço e Tamara deseja boa sorte a Paulina. Adelina leva o café até Carlos Daniel e informa que Piedade está conversando com Paola ao telefone. Piedade pergunta o que Paola deseja e ela avisa que voltará para casa no sábado, afirmando que terão que aceitá-la mesmo contra a vontade deles. Surpresa, Piedade questiona desde quando aquela casa lhe pertence e Paola responde que ainda é casada com Carlos Daniel, portanto tem o direito de morar ali. Piedade deixa claro que a residência é dela, mas Paola insiste que a decisão já foi tomada e que quem não pode voltar para aquela casa é a usurpadora. Piedade afirma que Paulina não retornará, mas que Paola também não será bem-vinda. Mesmo assim, Paola enfrenta com firmeza. Carlos Daniel, surpreso, pergunta a Adelina se Piedade realmente aceitou falar com Paola e Adelina conta que viu a senhora indo em direção ao telefone. Paola explica a Piedade que já conversou com seu advogado, o qual garantiu que ela tem total direito de retornar à casa e exige que seu antigo quarto seja preparado. Piedade sugere que ela fique no andar térreo, já que subir as escadas de cadeira de rodas não será fácil, desconfiando que Paola esteja fingindo a paralisia. Paola admite que se esqueceu desse detalhe e pede que providenciem um quarto no piso inferior. Carlos Daniel desce as escadas e Piedade o informa que Paola telefonou avisando que voltará no sábado. Lalinha escuta e fica espantada. Ao ouvir batidas na porta, Paola rapidamente se acomoda na cadeira de rodas e em seguida atende Paulina. Paulina questiona por que ela trancou a porta e Paola justifica dizendo que não quer ser incomodada por quem não quer ver e ainda pergunta se Paulina não deveria estar no tribunal. Paulina responde que antes de ir quis passar para tranquilizar a irmã e assegura que caso seja absolvida, permanecerá ao lado dela para sempre. No entanto, Paola avisa que mudou de planos. Piedade conta a Carlos Daniel que Paola procurou um advogado e agora está exigindo o direito de morar na casa. Carlos Daniel insiste que precisa tirá-la do caminho, mas Piedade implora para que o neto não cometa nenhuma insanidade. Carlos Daniel afirma que não será capaz de conviver com Paola sob o mesmo teto. Piedade reforça que a casa pertence a ela, mas reconhece que Paola nunca teve outro lar desde que se casou com Carlos Daniel. Ele relembra que Paola abandonou a casa por mais de um ano e Piedade diz que precisam encontrar uma forma de impedir seu retorno. Carlos Daniel considera que a única saída seria eliminar Paola, mas Piedade o adverte que se fizer isso será preso imediatamente e deixará os filhos desamparados. Carlos Daniel insiste que Paola fará um grande mal a todos e pede que caso ela volte a telefonar, Piedade diga que ela estará correndo risco de vida se decidir voltar para aquela casa. Paola revela a Paulina que pretende retornar à casa dos Brátios, mesmo que já saia de lá divorciada, pois seu advogado informou que para assegurar todos os seus direitos, ela precisa voltar a morar no local. Indignada, Paulina confronta a irmã e Paola esclarece que está se referindo à divisão dos bens no processo de divórcio. Paulina tenta convencê-la a se divorciar sem causar mais transtornos aos Brátios, lembrando que ela conhece o sofrimento que causou à família e que todos a rejeitam. Mesmo assim, Paola está determinada a permanecer na casa até a conclusão do divórcio. Paulina recorda que Paola já possui uma fortuna própria, mas ela responde que quer ampliá-la. Paulina propõe que as duas deixem a cidade juntas, mas Paola recusa e afirma que as crianças continuarão a adorá-la. Paulina destaca que Carlinhos e Lisete precisarão conhecer toda a verdade, mas Paola assegura que eles saberão compreender. Paulina insiste que Carlinhos vai sofrer muito com tudo isso, mas Paola apenas lamenta e revela que acabou de ligar para Piedade, avisando que voltará para a casa dos Brátios no sábado, o que deixa Paulina completamente atônita. Paola pergunta se poderá contar com Paulina depois do divórcio e Paulina garante que estará sempre ao lado dela. Paola admite que não confia totalmente, mas afirma que ainda tem tempo para Paulina provar que está sendo sincera e a apressa para o tribunal. Ao receber um beijo de despedida no rosto, Paola demonstra repulsa. Ao sair, Paulina comenta com Emiliana que Paola é uma inconsequente, mas Emiliana a corrige dizendo que a inconsequente é Paulina e a alerta. Paola não tem afeto por ela e assim que sair da prisão vai destruí-la movida pelo próprio desespero.